Deus de vitórias improváveis. Nós falamos um pouco aqui sobre Davi e é tão interessante que Deus entrega uma harpa para Davi enquanto ele cuidava das ovelhas do seu pai. E ele construiu a intimidade dele com Deus naquele deserto. E depois Deus leva Davi para o testemunho público, onde Deus entrega a espada de Golias. Deus levou a Davi a um nível de batalha nacional, né? E Deus entregou a espada para Davi. E porque Deus sabia que Davi não iria se vangloriar. Deus sabia que Davi iria render toda honra e toda glória ao nome dele. E nós não temos o dom de atrair glória para nós. E Davi foi esse rei, que verdadeiramente é um exemplo nas Escrituras de devoção a Deus. Agora, quando a gente fala de vitórias improváveis, eu fui ler um pouco sobre a funda, a tribo de Benjamim, de homens valentes, homens fortes, como Saul, como Paulo, né? Os benjamitas, e eles tinham, lá no período dos juízes, 700 homens que eram muito bem treinados com a funda, a ponto que a Bíblia fala que era impossível que eles errassem. Se eles mirassem um alvo que fosse, a Bíblia fala como se fosse um fio de cabelo, era impossível que eles errassem, eles acertavam. 700 homens treinados com a funda. E Davi usou a funda, né, para atirar aquela pedra na testa de Golias. Aquela pedra lisa do ribeiro, uma pedra do riacho. Mas Deus, enfim, mas Davi precisou se posicionar ali no vale. Davi precisou ter a coragem. É como a igreja primitiva, quando os irmãos estavam sendo ali perseguidos, eles pediram a Deus coragem. E Davi se posicionou. E lá em Juízes 20:16 eu fui ler um pouco sobre a funda, sobre isso que fala, né? E eu vi uma história que eu não conhecia, quando a tribo de Benjamim, os israelitas, tiveram uma guerra, tiveram uma demanda. A tribo a Israel consultou o Senhor para entrar nessa guerra e perguntaram para Deus quem iria atacar primeiro a Benjamim, e o Senhor falou Judá. Eles atacaram, perderam, milhares de soldados morreram, e eles foram chorar: Senhor, Senhor, por quê? E Deus falou: ataquem outra vez. E eles atacaram e perderam de novo. E nisso o Senhor fala, né? Combatam, porque amanhã eu farei com que vocês os derrotem. Então eu, Senhor, farei com que vocês os derrotem. Quanto a vocês, combatam. É o que o apóstolo Paulo falou. Nós devemos combater. Não podemos também ter a vaidade de falar: eu venci, né? O Senhor vai vencer por nós, mas nós temos que combater. E o combate foi duro entre os israelitas